Senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do Josimar Pereira Podcast. Hoje um episódio marcante, episódio número 50. Parece que foi ontem que nós começamos aqui nesse estúdio. Por incentivo do Fábio, eu gostaria que vocês aí deixassem um comentário, parabenizassem o Fábio, porque se não fosse o Fábio, o que produz tudo isso aqui que fica ali atrás dos bastidores, esse podcast não estaria acontecendo, porque como qualquer pessoa, a gente estabelece prioridades e eu estava procrastinando. E um amigo, esse é um amigo de verdade, falou: Josmar, vamos marcar a data e depois você define o que vai fazer. E foi por esse cara, por isso que eu queria começar esse episódio parabenizando o Fábio, porque foi ele que fez com que esse podcast saísse do papel. E depois, vocês que estão acompanhando desde o primeiro episódio, participando, contribuindo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar aquele comentário, aquele like, para que a gente possa continuar produzindo conteúdos como estes aqui, porque é feito para vocês. E falando de um momento histórico, episódio 50, eu não poderia convidar uma pessoa diferente. Deveria convidar alguém para falar de network, para falar de relacionamento, porque foi network e relacionamento que fez com que esse podcast saísse do papel. Senhoras e senhores, com vocês, Guilherme Arebalo. Pronúncia saiu certa, Guilherme? É isso aí, Josimar. Guilherme Arebalo. Difícil essa pronúncia, dá uma embolada na língua aqui, né? O pessoal chama Arevalo, Arrevalo. O pessoal tem dificuldade mesmo de pronunciar pela primeira vez. Ô Guilherme, como é que você começou essa ideia de construir relacionamento, até chegar a um evento? Bacana. Me conta um pouquinho aí. Prazer estar aqui, Josimar, primeiro, né? Falando aqui com a sua audiência. Então, eu gosto muito de estudar e desde cedo, assim, eu estudo outras pessoas. Faço modelagem, né? Que você pegar ali características que deram certo em outras pessoas para atingir um alvo. E eu consegui enxergar que essas pessoas que eu me inspiro, todas elas falam de network. Né, que network são acessos para pessoas e lugares que você talvez com dinheiro não chegaria, que são pontes para locais que você deseja. E pensando nisso, né, eu resolvi criar um movimento em que eu liderasse ali um grupo de pessoas que fosse um público-alvo meu, dos negócios que eu fui criando, né? E através desse princípio de modelagem, eu percebi que realmente o network é um acesso, é um acelerador de resultado. Eu costumo falar que conhecimento e network aceleram o seu resultado. Foi quando eu decidi, né, me posicionar e reunir, começou, né, convidando pessoas, empresários ali, pequenos empresários, e a gente começou a fazer encontros em bares, restaurantes, onde a gente falava de temas de estratégias de crescimento, de gestão, de marketing, de finanças, e fazia o relacionamento mesmo ali para gerar oportunidade. Só que foi tomando uma proporção. Em janeiro desse ano eu estava com 47 membros. E algo bem devagar ali, eu falei assim, não, esse ano eu vou focar bastante no network, vai ser assim a prioridade máxima, onde eu vou investir energia, o meu tempo nisso aí. Foi quando eu abri, né, ali a divulgação desse grupo, fiz anúncios, comecei a cobrar para segmentar, porque eu percebo que quando a pessoa ela paga ali, dá uma segmentada de mentalidade, né, a gente não pega muito curioso, a gente qualifica mais o grupo. Porque quando você paga, você assume um compromisso, Sim. né? Tudo que é de graça parece que a gente não leva tanto a sério, Exato. E aí, o intuito principal de início era trazer essa visibilidade, conectar com empresários ali para atracionar potenciais clientes para o meu negócio. Só que eu percebi que tinha um propósito muito maior por trás ali, as pessoas começaram a fazer negócio entre si ali e foi algo bem legal. Eu falei, não, vou profissionalizar isso aqui. Você falou um ponto que é muito interessante, que eu já vivi isso quando eu comecei o podcast. Você começa com um objetivo, mas você não tem controle sobre isso. De repente começa a abrir outras portas que você nem esperava, Sim, né? Com certeza. E foi isso que eu vi. Falei, não, vou profissionalizar. Criei um Instagram do grupo Connect. Comecei a fazer anúncios ali. E hoje o nosso grupo está com 335 membros. Isso já tem quanto tempo? Em janeiro estava com 47 membros. Então tem aí de janeiro para... Estamos no mês 9. Você começou em janeiro?
Esse grupo, ele está criado tem uns 3 anos e meio, só que tinha 47 pessoas lá dentro. E era algo bem tímido, a gente fazia pontualmente alguns protótipo ali, era um protótipo. Aí esse ano, em janeiro, eu falei, não, vou profissionalizar e vou fazer algo de forma bem profissional mesmo, encarar ele com energia e tempo para crescer esse grupo. Em janeiro, até agora, aí passaram 8 meses, a gente está com 335 membros. E o membro tem mentorias semanais, onde os próprios membros se tornam mentores ali, se ajuda dentro dessa comunidade. A gente tem encontros presenciais, onde o foco é o network, tem formatos de encontros onde você faz o seu pitch, você fala do que faz ali, tem rodadas de mesa para você conhecer o máximo de pessoas possível ali. E nos encontros presenciais tem alguns eventos híbridos, onde tem palestras e o network puro em si. Então são uma das vantagens que a gente trouxe. A gente fez a área de membros, onde cada um coloca o que faz ali, para você buscar uma coisa que a gente estimula dentro do grupo se você precisa, por exemplo, de um podcast, de alguém que está nessa área, procura um membro do grupo. Você precisa de um contador, vai atrás do membro do grupo. Precisa de um gestor de tráfego, vai atrás do membro do grupo. Então a gente se ajuda, a gente estimula as pessoas que estão ali a contratar serviços e comprar produtos de quem é membro do grupo. Dessa forma todo mundo se ajuda. E lá já surgiu muitos contratos, muitas parcerias. Hoje mesmo estava conversando com um membro do grupo, eles fizeram sociedade na área de tecnologia com outros membros, né? Estão abrindo CNPJ, empresas ali. Então a gente está vendo que bons frutos estão sendo gerados. Para mim já teve muito retorno por todo esse movimento, mas eu vejo que os membros ali estão tendo muito retorno, então isso é muito massa, muito gratificante, e a gente quer cada vez mais, né, trazer pessoas para apoiar o projeto, crescer esse projeto, profissionalizar para todo mundo se beneficiar. E antes, Guilherme, antes de você ter essa ideia, o que você fazia? Você trabalhava em que área? Qual que era o know-how que você construiu antes, a base? Legal, eu saí do ensino médio, fui cursar engenharia civil, sou formado em engenharia civil. Saí da faculdade e o mercado estava muito embaixo. Bem diferente da área que você atua hoje, a engenharia civil. Bem diferente. Assim, a engenharia civil me deu um pouco de senso mais estratégico, mexer com números, ser um pouco racional ali. Que ajuda muito nesse segmento, né? Ajuda muito. E aí eu saí da faculdade, o mercado estava muito ruim, fui atrás de emprego e não estava me agradando pela complexidade da profissão, o que o mercado estava proporcionando pagar ali. Eu falei assim, não, vou estudar para concurso, por influência do meu pai. Meu pai é militar, né? Concursado militar. E aí eu fui estudar para concurso público, por influência do meu pai. Ele falou assim, Guilherme, é o seguinte, fica aqui em casa, uns R$300 por mês eu dou para você estudar, você precisar ficar 3 anos aqui, você estuda aí, vai prestar concurso. Nada a ver com empreendedorismo, que é o que eu faço hoje, né? E eu falei, beleza, pai, vou estudar para concurso. Isso eu me formei com 23 anos de idade, fiquei 3 anos e meio estudando para concurso público, para a Receita Federal. Um concurso que nunca saiu. Tanto é que quando eu decidi parar depois de 3 anos e meio para empreender, depois de 3 anos que o concurso foi sair, ou seja, se eu tivesse continuado, eu ia ficar quase 7 anos estudando para esse concurso sem sair. Só que eu já estava incomodado, morando com os meus pais, eu com 26 anos morando com os meus pais ali, sendo sustentado por ele, né, querendo ganhar minha grana. E eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando eu resolvi fazer palestras. Eu alugava locais, convidava as pessoas, vendia ingresso, comecei a palestrar. Eu gosto muito de estudar inteligência emocional. Então, linguagem corporal, como o cérebro funciona, as emoções. E eu comecei a dar palestras de inteligência emocional ali. Fiz 4 edições, ali dava 10, 12 pessoas, eu cobrava R$100 de cada um na época, eu lucrava ali R$600 no mês, era uma pindaíba grande. E aí, nesse meio tempo, veio pandemia. E aí as coisas fecharam, né? Os locais que eu alugava fecharam. Eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer? Nesse contexto aqui, para resumir, eu saí da casa dos meus pais, eu tinha conhecido a minha atual esposa, fui morar de favor com a minha sogra, porque eu não aguentava mais ficar em casa, sendo sustentado pelos meus pais. Meu pai, ele tem uma característica de ser muito dominante, por ser militar, e eu não estava aguentando mais aquilo. Fui morar na casa da minha sogra, de favor, com a minha atual esposa, né? E aí veio pandemia, falei, nossa, preciso fazer alguma coisa. Agoniado, foi quando tive a ideia, através de um network, de um jantar. Eu tinha mania de chamar pessoas do Instagram para um jantar, para um café, para entender o modelo de negócio delas e aprender com essas pessoas. E num desses jantares, eu chamei um dono de agência de marketing aqui de Goiânia, uma grande agência, e ele topou.
Eu falei, nossa, ainda bem que ele topou. Aí eu fui lá, fui conversar com ele e tal, e foi quando ele me sugeriu, falou, Guilherme, abre, dá atenção para os negócios locais, vai para a área do marketing digital, dá atenção para os negócios locais, todo mundo tá nesse negócio de lançamento, ninguém tá dando atenção. E foi de lá que surgiu a ideia de abrir. Aí eu e minha esposa, eu comecei como gestor de tráfego, minha esposa social media, a gente uniu forças e abriu a curso de empresa. engenharia, você parou? Não fiz nada, abandonei. E aí, abri a agência de marketing digital, a gente começou a atender pequenos clientes. O nosso primeiro cliente pagava R$200 por mês pra gente, o segundo pagava R$500, já o terceiro foi um contrato de R$10.000 mês. Foi quando a gente deu uma alavancada, a gente pegou uma franquia, na época eram 16 unidades, hoje essa franquia tem 30 unidades. Esses clientes que você pegou, esse serviço que você fazia era o quê? Oi? Esses primeiros que você pegou, qual que era o serviço? Por exemplo, de R$200, social media, gestão de redes sociais e anúncio, tráfego pago, no Meta ali. O segundo cliente, R$500, é uma distribuidora de bebidas, mesmo serviço, social media. Começou lá com um clientinho pequenininho. Pequenininho, era uma doceria familiar, meu primeiro cliente. A moça fazia doces em casa, veio lá, filmava e tal. O terceiro foi uma franquia de drogaria, aqui de Goiânia. Drogarias Medfácil. Hoje eles têm 30 unidades. E lá a gente entrou para fazer um regime híbrido de atendimento home office e interno também. Então eu tinha que ir 1 ou 2 vezes na semana lá, tinha uma pessoa interna da equipe. Quando eu fechei o contrato eu não tinha nem estrutura para atender, mas eu me posicionei como se fosse a maior agência do país. Então eu aproveitei com todas as minhas forças e competências aquela oportunidade. Não deixei passar, mas não tinha estrutura, mal conhecia tráfego direito. E eu me posicionei como o gestor de tráfego da empresa. E eu lembro que eu cheguei em casa, isso não era numa sexta-feira, eles fecharam, né, o projeto com a gente. Eu comprei um curso de tráfego pago, fiz uma imersão sábado e domingo estudando, para na segunda-feira chegar com alguma estratégia, né? E aí a gente começou a desempenhar o trabalho para eles, e aí isso abriu portas, porque uma empresa grande, quando você chega para apresentar um projeto, o fato de você atender uma empresa grande já abre portas, traz credibilidade, e a gente foi crescendo no mercado. O legal é que naquela fase, Guilherme, os empresários, eles não conheciam, era um mundo novo, eles precisavam aderir e eles não sabiam nem o que cobrar, não sabiam nem selecionar um profissional de gestor de tráfego, social media, etc. Não sabiam nem o que cobrar de um cara. E foi um desafio a gente mostrar qual que é o retorno, mostrar números e métricas relacionadas ao digital. Mas antes que você conclua essa história, nós vamos falar aqui dos nossos apoiadores. Olha, hoje eu preparei um look legal aqui para falar com um cara de network. Os caras sempre estão bem trajados, né? Eu tinha que escolher um look bem adequado. Fui lá na Alternativa Locação e Venda e escolhi o look de hoje. A Alternativa fica na Rua 2, no centro. Então, se você quer escolher seu look, Guilherme, bacana, indicar para o pessoal que participa do seu grupo lá, certeza, manda falar com o Fernando. Você pode alugar ou você pode comprar, ele faz as duas coisas. Na locação, inclusive, ele está dando um desconto de 10%, cara. Todo mundo que assistir esse podcast, chega lá e falar com o Fernando, terá 10% de desconto. E na compra, 5%. Então, pode anunciar para o seu grupo lá, né? Pode deixar. Outro apoiador nosso é a Valk Tubos. Bombeiro passou na sua empresa e exigiu o sistema de incêndio? Fique tranquilo, a Valk Tubos cuida de tudo para você. Do seu projeto até a execução da obra, com 100% de aprovação dos bombeiros. É isso mesmo, 100% de aprovação dos bombeiros. E uma notícia importante, agora com a unidade em Goiânia e a unidade em Cuiabá. Então você não tem desculpa para procurar o time comercial da Valk Tubos. Acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o time comercial. Mais um parceiro nosso é a AWS, que está com a gente aqui, vai ficar por um longo tempo, inclusive que está trazendo esse conforto para nós aqui nessas poltronas, está fazendo a mudança do nosso estúdio. Então você, Guilherme, que eu percebi que é casado, que tem a esposa como sócio, quando quiser mudar o layout da sua casa, comprar um novo apartamento, uma nova casa, procure a AWS, que eles planejam e fazem do seu jeito. Esse é o grande diferencial. Chama o arquiteto, faz o projeto e ele vai fazer do jeito que você pediu. Inclusive estão fazendo toda a mudança aqui do nosso estúdio do jeito do Fábio, que o Fábio é bem criterioso. Né? Então você que está nos assistindo, quer mudar a sua mobília, apartamento novo, reforma, procure a AWS Interiores. Tem também aqui, que está até aqui na nossa mesa, uma latinha bonitinha, que essa logo ficou muito legal. Pitangui Tintas. Reformar
ou construir, esmalte é Pitangui. Quais são os produtos, Josimar, da Pitangui? Esmalte sintético, esmalte industrial, esmalte martelado, verniz, fundo de acabamento e vários outros. E além disso, tem uma outra disponibilidade. Se você quiser virar um representante da Pitangui, entre em contato, o QR Code está disponível na tela. Você pode se tornar também um representante da Pitangui Tintas. Guilherme, eu interrompi sua história, você ia falando sobre a fase inicial do negócio, os primeiros clientes, a distribuidora. Quase todo mundo começa assim, né? Mas o mais interessante que você fez aqui, que eu falo pro pessoal, você começa pequeno, não tem nenhum problema, mas você já tem que se posicionar como grande. É isso que vai nortear o seu caminho. Se você já começa tímido, com medo, ninguém vai acreditar em você, ninguém vai respeitar, ninguém vai dar valor ao seu trabalho. Sim. Não, isso é bem interessante, que é um pouquinho antes de eu começar a atender, eu fui montar a equipe e eu selecionei algumas pessoas ali da rede social mesmo, que eu vi, um social media, tinha um outro gestor de tráfego, que hoje é meu sócio. Ele foi o primeiro que eu chamei para fazer parte da equipe. Eu fui montando a equipe e o pessoal achava que eu era rico, que eu era muito grande no mercado pelo posicionamento. Mas eu era o mais quebrado de todos. As pessoas que eu chamei ali. Eu lembro que eu peguei o carro da minha sogra emprestado para uma reunião, selecionei todo mundo. Esse meu sócio hoje, na época, ele já tinha o carro dele, morava sozinho, e eu não tinha carro, morava de favor na casa da minha sogra. Mas aí eu reuni o time e falei, olha, eu vou atrás das empresas, eu vou fazer esse negócio crescer, mas eu preciso de uma equipe. E fui montando a equipe, vendi o peixe. Eles acataram, eu montei uma equipe inicial ali para a gente ir atendendo os primeiros clientes, mas pelo posicionamento. Eles deram atenção para mim pelo posicionamento, porque eu não tinha muito a oferecer, não, a agregar não tinha resultado. Eu tinha ali a coragem, a força de vontade e o Aí o terceiro cliente já veio um contrato de 10 mil. Aí o terceiro foi esse contrato de 10 mil. Aí foi abrindo portas, né? A gente foi crescendo, foi pegando outros clientes. E na sequência, como estratégia, eu comecei a querer diversificar a fonte de renda. Juntei uma grana, abri uma loja online de perfumes. Perfume importado, bem antes, na época da engenharia, eu vendia perfumes importados para colegas, fiz estágio na obra, vendia na obra. Eu tenho um certo conhecimento em perfumaria, né? E eu falei assim, não, tô com uma grana parada aqui, vou abrir uma loja online. Sabia fazer tráfego pago, tinha experiência em social media ali, abri um Instagram, que é o Vegas Importados, 1995. Abrimos a loja online, começamos a vender, juntamos uma grana, hoje abrimos a loja física, a gente tem a loja física lá no Conjunto Riviera, e a gente vende, né, esses perfumes lá. E foi uma estratégia de diversificação, então hoje a gente tem a empresa de marketing, a loja de perfume. Fui, né, trilhando aí, captando mais clientes, juntando uma grana. E o Event Network também, né? Mas antes disso a gente fez as parcerias com o Infoproduto, a gente conectou com uma expert da área da beleza, a gente tem essa sociedade, né? A gente vende Brasil, Estados Unidos, Portugal, o Infoproduto é muito bom. E em quarto lugar aí veio o grupo de network, que de início era uma estratégia de relacionamento e hoje eu vejo como um negócio, porque é uma assinatura, dentro ali eu faço outros eventos onde eu monetizo, por exemplo, hoje vai ter um jantar lá no Melt, mais privativo, onde eu vou fazer uma mentoria exclusiva sobre geração de movimento para 12 empresários. E aí um ticket maior, entendeu? Então a gente vai criando uma esteira de produtos para os próprios membros ali que querem comprar outros produtos que a gente oferece. Hoje eu já vejo como um negócio. De início não era, né? Era algo ali para branding, né? Para estar ali conectando com pessoas, mas hoje já vejo como um negócio. Então o foco que você tem de infoprodutos, você não é um escritório que busca pessoas que querem investir uma grana para criar um infoproduto. Você analisa, faz contato, vê o perfil, se a pessoa tem condição de estourar com um infoproduto, e aí você começa. Seria mais ou menos isso? Isso. Pelo network eu vou conhecendo pessoas, e aí eu vejo pessoas com bons produtos. Por exemplo, essa moça da área da beleza, ela vende organicamente, só que não tinha nenhuma estrutura de anúncio, nem nada. E aí foi muito massa, que aí eu chamei ela para uma
para uma conversa. Eu falei assim, ó, é o seguinte, eu quero entrar com você nesse projeto aí, eu quero ser um investidor. Eu vou investir em anúncio, porque ela não acreditava que iria vender em anúncio. Não vai vender não, eu não tô sem grana agora para estar investindo nisso aí. Eu falei, não, eu vou tirar do meu bolso o dinheiro, eu vou investir, porque eu acredito no projeto. Só que eu quero 50% que vender, e o custo é meu. E no primeiro dia a gente colocou R$50 de tráfego, vendeu R$2.000 no primeiro dia. Aí ela, putz, nossa, ficou doida, né? Aí a gente foi trabalhando juntos, nisso aí foi criando mais produtos, infoprodutos ali. Hoje é quase uns 50 apostilas que ela tem de diversos segmentos da área da beleza. E ela cria, eu subo para anúncio, faço automação, e aí eu vi essa oportunidade. Aí tem um outro que a gente pegou, que é um cara que tem quase 1 milhão de seguidores, tem uma audiência muito grande, né? Ele é um cara, é uma figura pública, é um cara famoso, e aí ele veio no meu direct e falou assim, eu tava querendo saber sobre tráfego pago, já vi essas coisas que você posta aí e tal. E aí só que eu vi uma oportunidade, eu falei assim, vamos marcar uma reunião presencial? Eu tenho um projeto para você, para te apresentar. Montei um projeto de infoproduto para ele, com todos os pilares e tal, peguei um flipchart desse tamanho, tracei e tal, e fui lá e apresentei para ele. Ele ficou assim, nossa, o que é isso que você tá falando e tal. E aí eu montei o produto dele, que é uma comunidade que a gente ainda vai lançar, provavelmente no próximo mês. E aí eu montei essa comunidade, estruturei tudo e tal, e falei, é o seguinte, você quer me ajuda nisso aqui? E eu vou montar tudo para você, vou fazer toda a estruturação, vou criar o produto, fazer tudo aqui, só que eu quero entrar como sócio. 50% de cada um, tiver de custo, despesa, a gente divide. Ele topou na hora. E aí eu vi essa oportunidade. Aí nisso ele me indicou para a mãe dele, que também é uma figura pública, a gente pegou tá fazendo um projeto de loja de roupa dela. E ela me indicou, aí é onde o network começa, ela me indicou para o maior lago de pesca do Centro-Oeste, a gente cuida do marketing deles lá. E aí a gente viu uma oportunidade de criar um infoproduto para a mãe dele, que tem 3,6 milhões de seguidores. Inclusive essa semana a gente foi lá para falar dessa ideia. E eu vou ver nessas oportunidades. E a mãe dele faz o quê? 3 milhões de seguidores? Influencer. Influencer. É a mãe da Marília Mendonça. Sim. A Dona Ruth. E aí a gente apresentou um projeto para ela e eu vou ver nessas oportunidades, entende? Essas oportunidades aí da gente agregar e diversificar. E a maioria você faz esse relacionamento nesse grupo que você criou. E de um vai indicando para o outro. Grandes partes do negócio saem desse grupo, mas esse relacionamento não foi por conta do grupo, foi porque ele veio no meu direct. E aí disso eu chamei para uma reunião presencial. E aí deu certo, aí foi desencadeando as outras coisas por conta do network. Mas eu vi a oportunidade, é onde eu falo, a oportunidade vem, mas você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado e outra, você tem que ter a constância de estar ali construindo um brand no digital, porque foi isso que me levou a convidar você também no podcast. Meu perfil tem que passar um pouco de autoridade, pelo menos, né? Senão não dá credibilidade. E tem que ter constância, porque se eu vejo um vídeo seu, a gente tem que ter muito cuidado com as dispersões que tem na internet. Porque se você aparece uma vez para mim, uma vez na semana, e vai aparecer só daqui 2 semanas, aparece outro e aparece produtos substitutos e eu esqueço do Guilherme. Quando você tem uma certa constância, eu estou ali te acompanhando. É um início de relacionamento. De repente eu te chamo para alguma coisa. Foi o que eu te convidei aqui, né? E quando eu vou falar com os meus clientes, eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender isso. As pessoas acham que na internet é só você chegar ou você pagar tráfego ou você colocar um conteúdo, seguir ali os passos do algoritmo, porque eu não olho para essa estratégia, porque o algoritmo muda todos os dias. Quem monta estratégia pensando em algoritmo, ele vai ficar louco. Né? Então você tem que ir construindo ali um conceito, um nome, se posicionar e pagar o preço por aquilo ali. Sim. Porque é constância. De repente você vai postar um post, deu 5 mil curtidas, você posta 10, dá 2, 3. Só que você tem que continuar. Eu acho que na rede social a constância, você produzir conteúdo que traz autoridade, credibilidade. De fato, você está se posicionando como alguém que está ensinando alguma coisa, as pessoas já vão te ver de forma diferente. Investir muito em branding, como as pessoas vão te ver. Então, eu acho assim, os locais que você vai tem que ser evidenciado. Por exemplo, recentemente fui num programa de TV. Então, filmar o bastidor ali, filmar um pouco da entrevista, igual esse podcast aqui, são todos coisas que vão te dar uma certa autoridade e credibilidade. Então, registrar onde você está, as pessoas que você se conecta. Isso traz uma certa autoridade e credibilidade.
Então é isso que eu uso de estratégia no meu perfil, a produção de conteúdo, para me gerar nessa credibilidade e as pessoas me verem como uma pessoa que ensina alguma coisa. Eu evidencio o movimento que eu faço, os locais que eu vou, as pessoas que eu me conecto, porque tudo isso aí traz credibilidade. Isso aí é instintivo e psicológico. Quem vai bater o olho ali já vai dar uma certa credibilidade. Porque as pessoas que estão ali te acompanhando, ele está observando com quem você está conectado. Sim. O valor que você gera ali na rede social. Não, o Guilherme ele ensinou isso aqui, legal, primeiro contato. Depois eu vi ele com uma pessoa importante. Depois eu vi ele lançando um infoproduto. Eu vi ele num podcast. Eu vi ele num canal de TV. Vai virando uma soma. Quando ela te chama para conversar, é o contrato mais fácil de fechar. Quando você chega, já aconteceu isso comigo várias vezes. A pessoa já comprou o produto. Ele só quer ir ali bater o martelo. Sim. Ou numa reunião online ou numa reunião presencial. E tráfego pago hoje, eu queria falar um pouco mais sobre isso. Você pegou uma fase que era mais fácil construir resultado no tráfego pago. E agora a gente está passando, o que eu costumo dizer, pela fase de selecionar. O mercado, todo segmento ele faz isso. Começa, quem pega ali aquele começo, o efeito do oceano azul, né? Você pega aquele começo ali, você é privilegiado. De repente, todo mundo vai fazer aquilo ali e começa a vir um ponto de corte. Você pegou as duas fases, Guilherme. Que estratégia você utilizou antes e que estratégia você utiliza agora para conseguir manter e trazer resultado para a sua audiência e para os seus clientes? Bacana. Antes não precisava nem de muita estratégia, a verdade era só fazer um postzinho e patrocinar, né? Era um oceano assim muito aberto, o orgânico era muito forte. Eu lembro que na época do Facebook, você postava, abria uma live, o Facebook entregava para 100% dos seguidores. Não, lembro quando começou os Reels, né? Quando começou os Reels, você subia, o Reels era 10 mil, 20 mil visualização com Reels. Exatamente. Normal. Então, assim, não precisava muito de estratégia. O que você fizesse já estava acima da média, não estava comum. Então, o impulsionar ali funcionava muito bem, gerava muito lead. O Reels entregava muito, no Facebook entregava demais. As lives que você abria entregavam muito. Com o tempo, as pessoas foram ingressando no digital, produzindo conteúdo. Esse conteúdo foi ficando cada vez mais qualificado ali, com mais qualidade, né, tanto de imagem, de criatividade. Então todo mundo está começando a ficar ali no mesmo patamar. Todo mundo comprou os equipamentos básicos. Exatamente. Todo mundo aprendeu a conversar, falar. A régua foi subindo. Então hoje, assim, o que eu vejo? Tem que se olhar para outros pilares. Era o que a gente estava conversando aqui antes da gente iniciar o nosso podcast aqui. Sobre gestão, sobre cultura. Então, por exemplo, hoje uma empresa que nos contrata, a gente faz ali o pilar de marketing, né? Que é posicionar essa empresa no digital, melhorar o branding, produzir o conteúdo, fazer os anúncios, gerar os leads ali. Só que existem outros processos. Agora você tem que cuidar muito mais do lead que chega ali. Tem que ter um CRM, né? Para ter um relacionamento com o cliente, para cuidar do pós-venda, tentar vender mais vezes para o mesmo cliente, criar esteira de produto, porque senão o investimento que você faz em marketing fica um custo muito pesado. Difícil dar retorno. Então você tem que extrair o máximo possível daquele potencial lead. Então outras coisas precisam ser analisadas. O atendimento, o processo de venda, a cultura dentro da empresa, a precificação, a esteira de produtos, a recorrência que você vai vender para a mesma pessoa ali. Então tem que profissionalizar outras áreas. Antes não, era um diferencial você ter um anúncio. Hoje já não é tanto diferencial. Quase ninguém fazia, né? Quase ninguém fazia. Hoje todo mundo faz anúncio. Qualquer pessoa que você conversa, ele faz anúncio. Então, assim, já virou normal. Então já não é mais um diferencial. Hoje até o profissional de tráfego, ele tem que ter muito diferencial, porque é comum, quase todo mundo que você conversa, ele consegue fazer um anúncio profissional. Exatamente. Ele não está só naquele, aperta o botão lá do Instagram. Acabou. Ele já consegue chegar lá no Facebook Ads e montar a campanha dele. O gestor hoje, para ele se destacar no mercado, ele tem que entender de gestão, tem que entender de processo de venda, de atendimento. Você tirou a palavra, eu ia falar sobre isso, porque há um tempo atrás, Guilherme, você deve ter passado por essa fase. Eu montei uma equipe, tudo com parceria, como você faz, para lançar meu curso. E chegou uns rapazes bem jovens, com muita energia, muito inteligente. Só que eles olhavam para mim, viam alguns resultados, alguns relacionamentos, e eles sonhavam muito em resultado instantâneo. Porque é o perfil dessa galera mais nova. E eu disse, olha, cara, não funciona assim. Até hoje não funcionou comigo assim. Pode ser que aconteça, mas não é bem por aí.
E o que eu percebi até aquele momento? Eram muito inteligentes, autodidáticas, muito bons em ferramentas. Mas quando se tratava de marketing, estratégia para entender ali, construir as personas, colocar uma linha de comunicação, quebra de objeções, tinha dificuldade. Chegava ali, quando via dificuldade, fazia o anúncio, não tinha um retorno, travava. Quando ele começou a fazer minha campanha de anúncio, que gastou um valor, gastou outro e não vendeu o que ele esperava, para mim estava tudo certo, e para ele não. A motivação foi lá embaixo. Eu falei assim, você lembra do que eu disse para você? Que não era bem por aí? Porque a gente tem que ter aqui uma página de venda muito alinhada, a gente tem que estar ajustando isso aqui o tempo todo. É uma fase de teste nesse início agora. E eu vejo que os profissionais tinham muita dificuldade. Hoje eu já os alertavam. Tinha esse, tinha vários outros. E eu chegava e falava assim, olha, você é muito bom em ferramenta. Você fez os melhores cursos, você tem muita habilidade aqui. Mas uma coisa que você tem que estudar, você tem que primeiro entender de gente. Se você não entender de gente, essas ferramentas aqui não vai ter nenhum valor, porque vai chegar um momento que todo mundo vai estar dominando essa ferramenta aqui, porque isso aqui é matemático. Não tem segredo. No começo ela é difícil, mas depois ela se torna rotina. Você tem que entender de gente, comportamento, as tendências. Porque como que eu vou concorrer com um grupo, eu vou oferecer algo para você se eu não sei sobre as pessoas, sobre o dia a dia, sobre por que elas fazem o que fazem, o que elas deixam de fazer. Uma pessoa hoje que é casada, amanhã ela está solteira, muda completamente a vida dela. Esse é o mais básico que tem. Se eu continuo com o mesmo anúncio, eu não vou gerar atração para essa pessoa, porque a vida dela mudou. E se eu não acompanho ela em tempo real, como você falou agora há pouco, eu não consigo entender isso, né? Então eu vejo que agora a gente está passando por essa fase, acho que você deve estar sentindo a mesma coisa, de que o gestor de tráfego ele tem que conhecer muito sobre gestão, sobre administração, que envolve tudo isso. Exatamente. Tem que conhecer sobre pessoas, eu sei que você tocou, é essencial. E eu vejo realmente isso, ele tem que extrapolar mais do que além da ferramenta ali, para conseguir até alinhar a expectativa de quem está te contratando, porque assim, essa ansiedade que você mencionou, eu também vejo essa ansiedade até nas empresas que nos contratam. Então assim, vai ativar meu anúncio, vai começar a vender tipo, 10, 20 vezes mais que eu já chego, eu já falo, sabe o que eu falo pro cliente? Eu falo assim, olha, eu não sou pastor nem pai de santo, eu não faço milagre. Isso aqui é uma construção. Sim, eu estou começando do zero. Exatamente, porque é engraçado assim, quando a empresa abre ali o ponto físico, eles fazem um investimento absurdo, tem um lote, tem a construção, tem produto ali, e fazem investimentos de 500, 600, 800 mil reais, para ter um retorno depois de 5, 6 anos, para pagar e começar a ter lucro. E eles, quando vão para o digital, contratam ele quer resultado no primeiro mês. Para algumas empresas até funciona, mas tem outras não, que é uma construção, porque tem outros pilares a serem analisados. É isso que você falou até na questão do lançamento, tem que analisar a comunicação, a página de vendas, o anúncio, o criativo, é uma construção. Então a gente tem que ser estratégico até para esse alinhamento de expectativa. E como é que você alinha essas expectativas? Como que você trata esse cliente que fica muito ansioso por resultado imediato? Como é que você controla ele? Então, o que acontece? Eu faço o alinhamento depois de fechar o contrato. Por quê? Porque se a gente coloca muitos obstáculos, o cara não fecha. Aí já é uma estratégia nossa até de venda. Olha, a gente vai, mostra ali o potencial, a gente é bem claro, né? Mostra o potencial, o que o tráfego faz, explica tudo para o cliente. E depois a gente tem nossas reuniões rotineiras. Hoje lá na nossa empresa, uma vez ao mês, a gente faz reunião ou com o dono da empresa ou com algum representante, gerente ou gestor ali, para ir mostrando a construção. Olha, esse mês a gente teve essa visibilidade, isso aqui trouxe mais resultado para vocês, esse tipo de produto aqui foi legal, como é que está aí na ponta, como é que está o atendimento. A gente vai orientando pontos de melhoria ali e demonstrando ao cliente que a gente realmente se preocupa com a empresa. Então assim, hoje uma característica da nossa empresa é ter longevidade com o cliente. Tem clientes aí que tá com a gente desde quando a gente abriu, 3 anos, 2 anos. Isso não é normal para agências hoje. O ciclo ali de um cliente é 3 a 6 meses
no máximo. Eles já estão trocando. Então a gente consegue ter um bom relacionamento por conta de comunicação. Então a gente tem ali, cada pessoa, por exemplo, tem a social media, que é responsável por esse pilar de rede social, tem um gestor de tráfego pelos anúncios, e eles estão dentro do grupo ali com o gestor ou com o dono da empresa, eu também estou lá dentro, e cada um fica ali passando feedbacks. Olha, a gente fez uma otimização aqui porque a gente percebeu que a campanha está performando bem, mas a gente está aqui, ó, tentando fazer o melhor por você. A social media é a mesma coisa. A gente está testando esse formato de conteúdo aqui, porque pode ser que viralize para trazer mais visibilidade. Então a gente vai criando esse relacionamento e vai mostrando métricas, números, aquilo que a gente está fazendo e sempre perguntando como é que está na ponta, sempre pedindo feedbacks para o cliente saber que a gente está preocupado com o negócio dele. Então a gente vai fazendo esse alinhamento, acaba que é bem personalizado ao longo da entrega do serviço. Né? Reunir uma vez por mês para fazer o alinhamento, né? Porque tem agência que quando chega promete mundos e fundos e depois para você marcar uma reunião é a maior dificuldade, para você conseguir falar com o pessoal. Então hoje você tem um time que trabalha junto com você. Sim, tem. Tráfego, social media, pessoa que produz conteúdo. Assim, a base nossa hoje é o gestor de tráfego e a social media. Designer também. Guilherme, você que está navegando muito nesse ambiente digital, a gente passou várias fases aqui. A gente comentou agora que essa fase está na fase de profissionalização, né, de selecionar e ter que conhecer muito mais do que antes. E qual que é a tendência do digital? O que você acredita que vem por aí? Porque uma vez que no passado a gente tinha dificuldade de convencer as pessoas a aderirem. A pandemia veio e acabou com isso, né? Hoje já é um dever, o cara tá no digital. E tudo que todo mundo começa a fazer, começa a ficar mais seletivo. O que trazer de novo? O que vai chegar de novo para que eu possa ser mais atrativo no digital? Bacana. Eu vejo que a geração de movimento é uma nova tendência. Teve tendências no digital, como por exemplo o PLR, os encapsulados, né, que foram bons, pessoas ganharam muito dinheiro ali, né? Teve a época do Oceano Azul, onde qualquer coisinha que você fizesse na rede social você destacava, vendia demais. Inclusive quem na pandemia... Teve a época que ele até sumiu, não tô vendo, é Thiago Fincher. Do Thiago Fincher, PLR. PLR, isso. Você bem mencionou. Hoje já não dá mais retorno assim. Os encapsulados, na época do Kaiser lá, também não dá tanto retorno assim. E hoje o que a gente vê que está dando mais certo é uma tendência, é a geração de movimento. O que seria geração de movimento? Você envolver pessoas por uma causa. Você fazer ali, eles chamam de funil de doutrinação. Você gerar fãs que vão comprar várias vezes produtos seus. E aí você tem que criar uma esteira ali, criar comunidade, fazer pertencimento. São estratégias que o Marcos Marx utiliza, que Pablo o Pablo Marçal utiliza. Isso. Você cria um movimento, cria uma causa. Exato. Só que dá muito trabalho. Você dá tem que trabalho, fazer energia. 100% todo dia. O Pablo Marçal chegou a publicar 80 vídeos por dia. Mas assim, no nível dele ele tem estrutura para isso. Mas eu não imagino que tenha essa necessidade. Estou dando aqui o exemplo de que para construir isso, fazer esse movimento, você tem que ser muito mais intenso do que você já está aqui no normal. Você está aqui no grupo normal. Porque hoje, colocar 4, 5 vídeos por semana, post, fazer uma livezinha, todo mundo faz isso. Sim. Esse aqui é o básico. Sim. E eu acho que o movimento que o Pablo Marçal fez, ele deu até uma escondida na estratégia que ele fez. Como se diz, o aluno superou o mestre, né? Porque eu acompanhei sempre o Érico Rocha, que trouxe o marketing digital para o Brasil, e ele superou o Conrado, que era muito mais técnico, muito mais conceitual. Ele veio e virou o cara por um bom período. Pablo Marçal fez essa modelagem, que eu acho que o mais interessante é saber fazer modelagem, fez essa modelagem e criou um novo movimento. E hoje o Érico Rocha não conseguiu acompanhar. Ele mesmo foi o promissor e ainda continua falando de fórmula de lançamento. Sendo que aquele macete ali, praticamente hoje todo mundo consegue fazer, né? Agora, esse movimento novo que a gente está vendo aí, o exemplo melhor é Pablo Marçal, ele exige muito, né? Não dá para fazer sozinho o movimento do creme, né? Você tem que ter um time. Tem que ter um time. Isso, tem que ter um time. Mas eu falo assim, você já se posicionar na rede social, isso que você faz, por exemplo, produzir o conteúdo ali, ter o seu branding ali, crescer e arrumar alguma forma de ter uma base de pessoas que vão comprar de você e você alimentar essa base. Então, lógico, conforme você vai crescendo, por exemplo, vamos pegar lá o Grupo Connect.
que a gente está fazendo aí. É um grupo de network, 335 membros. Eu alimento essa base com mentorias, eu alimento essa base com encontros presenciais. E essa base, né, eu estou sendo líder ali desse movimento, eu fico mais em evidência, eu traciono gente para a agência, eu crio outros produtos ali dentro para vender para essa audiência, né, palestras, eventos que a gente vende para essa audiência. Então, quando a gente consegue criar uma comunidade, pessoas sentindo pertencente a uma causa e você vender várias vezes para ela, a energia inicial é maior de você trazer a pessoa, mas depois que ela está na sua base ali, para alimentar não é tanto gasto de energia. Isso é uma tendência, é uma mentoria até inclusive que eu tô do Davi Ribas, e ele está mostrando essa tendência de geração de movimento. E ali ele explica princípios da religião para gerar movimento. Então ele fala sobre simbolismo, sobre pertencimento, montar comunidade, sobre ritos, né? Rituais para fazer ali, para você ter uma comunidade engajada, construir fãs ali e poder, né, vender mais através disso. Ele até explica ali os níveis de posicionamento. O primeiro nível é a empresa, você vende um produto. Segundo nível, marca, você vende o que? História. Terceiro nível, comunidade, você vende o que? Um pertencimento. E o último nível, o movimento, que você vende uma causa. São pessoas em prol de uma causa, e uma pessoa que está em busca de uma causa, ela até vende para você. Ela compra de você e começa a te indicar, aí esse é o melhor perfil. Entende? Então, quando você falou de tendências de mercado, é uma tendência. Por exemplo, você pega uma Virgínia da vida. A Virgínia, qualquer coisa que ela abrir, vende muito. Por quê? Ela fortaleceu o seu nome, o nome Virgínia, né? Ela é uma influencer muito forte, ela tem um IP, que é a empresa dela, tem outras marcas que ela abriu também. Qualquer coisa que ela abrir vai vender muito. Por quê? Porque ela tem um movimento forte, fãs ali na sua base. E lógico que ela é um nível que a gente nem se compara com ela, mas se a gente fazer isso aqui com pequenas comunidades, já dá uma destacada maior. E as empresas também podem fazer isso, trazer o senso de pertencimento de clientes. Tem um cliente nosso que ele faz isso. Ele tem um grupo ele é uma loja de Airsoft, chama Airsoft Command, tem ali no Brute Shop. Ele tem um grupo no WhatsApp ali com mais de 2.000 integrantes. E ele fica alimentando esse grupo com algumas dicas, com ofertas exclusivas para o grupo ali, entendeu? Então já tem uma base. Então a gente tem que fazer bases, né, de pessoas ali para a gente ficar vendendo várias vezes para essas pessoas. Aí eu vejo isso como uma tendência aí de mercado, que é algo que quase ninguém está fazendo, que seria um oceano azul, gerar esses movimentos. Isso que você está fazendo com o podcast também é uma geração de movimento, conectando, né, estar de forma ativa ali. Isso vai potencializar com certeza o seu crescimento. E também é interessante você criar modelos de negócios que seja pelo menos um tanto quanto disruptivos, né? Você criar alguma coisa diferente. Não vou nem dizer disruptivo, diferente. Foi quando eu comecei o podcast, eu pensei, eu vi vários formatos de podcast, mas não tinha um formato de podcast como o que eu estou fazendo. Você tem vários nichados, que eu até espelho neles em conteúdos, convidados como Joel J, Primo Rico, que você deve acompanhar. A gente deve ter aí entre os top, a gente deve ter uns 5 ou 6, né, que dominam isso aí. Mas o que eu percebi nesses podcasts? Tem um do Flávio Augusto, que é muito bom. Eles levam bons convidados, mas no outro nível, lá em cima, né, só para nível alto. E o nível intermediário e o nível de base? Não tem ninguém fazendo isso. Então eu pensei, cara, quando eu saí da faculdade, eu pensei em fazer consultoria nesse espaço que ele estava vácuo, que tinha o Sebrae que fazia consultoria, mas o Sebrae é muito técnico. Então eu olhava para as pessoas naquela época e falava assim, cara, porque eu comecei a fazer consultoria por um trabalho da faculdade. E aí eu olhei no cara e modelei ele e falei assim, se eu chegar aqui só com parte técnica, esse cara não vai me dar nem espaço. Eu trouxe uma linguagem simples, fiz um relatório mais sucinto, eu conquistei esse cara. Eu falei assim, tem esse espaço no mercado. Tem o Sebrae que faz, mas o Sebrae não personifica. O Sebrae chega, faz um diagnóstico, te entrega e você aplica ou você começa a participar dos cursos dele lá dentro, etc e tal. E ali eu comecei um formato de consultoria. E eu falei, pro podcast, eu não posso fazer um podcast por fazer. Eu tenho que ir num formato que vai de encontro a esse grupo que eu trabalho. Eu pensei, eu não posso fazer um podcast para ele ficar engessado
só em pessoas que vão falar diretamente de empreendedorismo. Eu tenho que fazer um podcast que envolva tudo que precisa para educar e formar o empreendedor. Então eu preciso ouvir um político, eu preciso ouvir um líder religioso, eu preciso ouvir alguém da saúde, porque eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso ouvir alguém técnico de economia, eu preciso ouvir alguém de finanças, eu preciso ouvir alguém de marketing, eu preciso de contato, que foi o que eu trouxe você aqui. Ou seja, então o objetivo do podcast, ele é um podcast educativo. Eu não vou estar aqui, o cara não vai olhar no meu canal e vai pensar assim, nossa, todo dia o Josimar vai estar falando de negócio ali. Não. Várias vezes eu vou falar muito mais da sua formação como empreendedor. Eu preciso ter uma boa comunicação, eu preciso ter equilíbrio emocional, eu preciso estar bem trajado, eu preciso conectar com pessoas, eu preciso entender um pouco de números, eu preciso saber de política, eu preciso saber de economia. Aqui no objetivo não é político A ou B. Você como gestor, você tem que conhecer um pouco de cada coisa. Uma visão 360, né? Uma visão 360. Então, essa era a ideia e é o que eu estou conduzindo. Então, eu acho que quando a gente fala de movimento, o Pablo Marçal, para mim, é um dos melhores experts nesse sentido. Ele identificou o seguinte, cara, se tem uma galera que veio aqui, elegeu o Bolsonaro com essa questão de grupos, de tribos, de defender causas, etc e tal, eu já faço isso aqui. Eu vou dar continuidade a isso aqui e agora eu vou gerar esse mesmo movimento na política. E ele conseguiu provocar a política nacional, o Pablo Marçal hoje. As mesmas estratégias que ele usou no digital para ele crescer, ele está usando na política. Só que o que ele fez, que eu estou mostrando aqui para você? Ele identificou na política algo que ele poderia fazer diferente. Ele modelou Bolsonaro, modelou Lula. Você vê que ele não é uma fotocópia do Bolsonaro e nem muito menos do Lula. Então, a verdade é que ele conseguiu arrebanhar um grupo da esquerda que nenhum político conseguiu. Por quê? Porque ele veio com um movimento novo. Ele veio com uma comunicação diferente. Tem hora que ele é agressivo, mas ele não agride ninguém. Tem hora que ele tem conteúdo, ele vem e fala para você, ele apresenta o plano, apresenta a estratégia. Ele vem aqui e desbanca o jornalista. O jornalista não consegue jogar ele na parede. E quem está seguindo, olha assim, olha, esse cara é completo. Ele tem plano, ele tem comunicação, ele me defende, ele me representa, faz coisa que eu não tenho coragem de fazer. Então, eu acho que o movimento é a nova onda, concordo com você, mas além disso, você tem que analisar antes. O que eu vou trazer de diferente que esse grupo vai olhar para mim e falar assim, Josimar está fazendo um movimento, eu já sei, essa é a onda do momento. Mas esse movimento tem algo diferente? Esse cara se apresenta como completo em todas as esferas? Porque a sociedade hoje está querendo representantes, não aquele cara que só vem aqui, brinca e chega por mim. Mas ela quer o cara que tem uma visão estratégica, uma visão de número, que possa representar por completo. Porque nós já vimos o que houve em governos de esquerda e de direita, nós vimos os problemas que deu as lacunas. Né? Porque não é só eu vir aqui brigar por você, pelo pobre ou pela classe média. Eu tenho que ir além. E o Pablo Marçal, na minha opinião, modelou muito bem. Muito esperto ele. Os dois. Com certeza, concordo, é isso mesmo. Ele, para mim, também é uma referência de movimento. E a gente consegue aprender muita coisa. Muitos princípios ali que você pode pegar. E ele usa o que você estava falando aí, que você fez nesse curso. Ele usa muito a base da Bíblia, né? José do Egito, Salomão, que tem muito a contribuir para todos esses movimentos, né? Como eles fizeram lá, não é diferente agora. Né? Essa mentoria que eu tô fala assim dos princípios da religião, como a religião gera movimento, como é que ela consegue gerar, por exemplo, a católica, pegar essa multidão de gente que é fã, que engaja ali, como é que você vai engajar essa comunidade? Aí tem a questão de um líder. Então, todos os movimentos têm que ter um líder, tem que ter rituais, tem que ter símbolos. Você pegar a igreja católica, o líder ali é o Papa, por exemplo. Rituais, todo domingo tem missa, né? Tem as orações ali. Símbolos, tem a cruz. Então tem várias coisas ali, tem crenças, aí tem vários pilares ali que você tem que construir. Então, as crenças ali, os princípios por trás. Aí você pega o movimento do Pablo Marçal, ele é um líder,
Ele tem sempre as coisas que ele fala, os bordões, tamo junto até depois do fim, que é o slogan dele ali. Tem coisas que ele sempre fica martelando. Dentro do Instagram dele tinha um movimento dele, Clube 459, que era todo dia, 5 horas da manhã, ele tava ali, né, como um ritual ali para ir doutrinando. Que a religião faz isso, né? A religião, crenças. ela faz uma sequência de agenda para te prender ali, para você não fugir daquela comunidade. Aí ele vai falando que você vai doutrinando ali, você vai jogando as suas crenças, quem se identifica encaixa ali e fica bem conectado a você. É o que você fala ali também, essa pessoa ela acata. E ela passa a te defender, né? Ela passa a brigar por você na rua. Aí você pega uma pessoa para defender a sua causa. Aí você pode pegar todos os grandes movimentos, um grande movimento, Jesus Cristo era um líder, né? Que ele tinha os seus rituais, tinha os seus simbolismos. Então ele pega e destrincha todos os grandes movimentos que ocorreram e todos têm as mesmas características, entende? Então tem as micronarrativas dentro ali, tem os rituais, né? Tem uma comunidade, você pega a comunidade de Jesus Cristo, era formado por 12 discípulos ali que foi propagando, eram os mais eu não vou falar fanáticos, mas eram as pessoas mais fãs dele, que fizeram o que? Propagaram a mensagem dele. Então, quando se fala em movimento, aí você vê o Pablo Marçal lá, tem uma porrada de gente defendendo no comentário, que posta vídeo dele, vai propagando a causa dele. Então é um movimento muito forte, ele já está no ápice de movimento. E você pega as religiões, as mesmas coisas, pega tanto a evangélica, a católica, tudo tem os simbolismos, tem um líder ali, tem as suas crenças, tem as suas próprias regras. Você vê que na católica tem um tipo de regra, na evangélica outro tipo, na espírita outro tipo, eles criam regras para conseguir ali gerar, ali, engajar aquela comunidade. Aí é onde também ocasiona as brigas, né? É o católico brigando com o evangélico brigando contra o espírita, porque são regras criadas. Cada um tem a sua regra. Então você vai na evangélica, não pode cortar o cabelo, a mulher tem que usar o véu, é homem e mulher separado, são as regras deles. Na católica já rezava Maria, então assim, cada um vai criando as suas regras ali, e são princípios por trás da geração de movimento. E é onde eu estou fazendo isso. Eu vou pegando nesses ensinamentos e vou trazendo para o meu modelo de negócio, esses ensinamentos aí, para gerar movimento. E hoje o que você, para se preparar, para fazer tudo isso que você faz, quais áreas que você estuda? O que você gosta mais de estudar? Cara, eu já estudei demais. Eu acho que assim, a principal é estudar pessoas, né? Inteligência emocional, você se gerir. É algo que eu estudei bastante, assim, ao longo da minha vida, foi a questão da inteligência emocional. Eu estudei muito sobre finanças. Que é um desafio grande, né? Vira e mexe, a gente se culpa quando a gente não consegue controlar algo que poderia ser controlado. Tudo que depende da gente, né? Ou de uma performance, de uma apresentação, numa negociação, aquilo ali tudo depende do seu controle emocional, né? Sim. Aí uma coisa que eu aprendi, foi um termo até com o Pablo, que é sobre a obesidade cerebral. Eu me via muito teórico, estudando demais e agindo pouco. Aí eu decidi mudar a proporção. Hoje eu estudo 10%, 90% aplicando em ação. Por exemplo, eu estou na mentoria do Davi Ribas, aprendendo sobre geração de movimento. Então eu venho aqui no seu podcast, começo a explicar o que eu aprendo e começo a aplicar no meu negócio, a ação. Amanhã você já faz mentoria sobre. Exatamente. Inclusive a mentoria... Marcelo faz isso, ele fala assim, olha, eu faço um curso hoje, amanhã eu já estou dando aula. Você viu o que ele fez no Ironman? Segundo ele aprendeu a nadar muito rápido, chegou lá e já estava orientando um cara. Ensinando. É muito doido. É isso que eu extraí Mas você viu que as pessoas não entendem isso? As pessoas ficam tirando sarro, pensando que o cara aprendeu ontem e já quer ensinar hoje. Não é isso, cara. É porque assim, se a gente vai numa palestra sua, existe uma estatística, né? Você tem uma proporção de que você lembra no segundo dia, no terceiro, com 15 dias, com um mês. Eu não lembro os percentuais, mas eu sei que com um mês você não lembra quase nada. Então faz total sentido, porque se eu assisto sua palestra e amanhã eu já começo a praticar, eu tenho muito mais chance de absorver. Que eu acho que é a técnica que o Pablo Marçal prega, que eu também estou começando a fazer uso dela, porque eu sempre fui muito conceitual e me criticava demais. Então eu fico estudando demais e praticando pouco. E a gente demora demais colher os frutos. Demora. E eu acho que mais vale a ação do que a teoria. Porque às vezes a gente vê pessoas que não têm 10% do conhecimento intelectual que a gente tem, que tá 5 vezes na sua frente, cara. Por conta da ação. Eu consegui ver isso, e tem pouco tempo que eu vi essa questão, que eu mudei essa chave,
E hoje, inclusive hoje a mentoria que eu vou dar é sobre geração de movimento. Eu estou adotando essa estratégia. Eu aprendo, já quero ensinar. Porque o ápice do aprendizado é você ensinar. A retenção, você ouve, você aprende uma porcentagem, você escreve, você aprende uma porcentagem. Mas quando você está ensinando, você consegue enraizar aquele conhecimento e viver daquele conhecimento, praticar. E uma coisa que a gente está dando exemplo aqui para a nossa audiência, que é o seguinte: o autoconhecimento e a autocrítica é outro ponto, que demora para você ter habilidade para fazer isso. Quando eu começo minhas consultorias, né, eu faço essas perguntas para os empresários e para os clientes, para os empresários e para os colaboradores. Olha, parece uma coisa muito clichê. Me fala aqui, para começar, eu quero saber aqui dos seus defeitos. Depois você me fala as qualidades. Cara, para sair 2, 3 é muito difícil. E talvez a pessoa se embola, ele inventa, ele não tem nem coragem de falar o defeito dele. Aí eu falo assim, ó, faz a mesma pergunta para mim. Cara, eu posso falar aqui de 50 defeitos meus, o que eu tô fazendo, alguns eu tô conseguindo, de vez em quando eles aparecem, eu fico puto comigo mesmo. Isso é equilíbrio emocional e autocrítica. Você só consegue evoluir se você tem condição de fazer autocrítica. Sim. Igual eu e você, se a gente não tivesse a humildade de entender o seguinte, cara, eu tô estudando, eu tô lendo pra caramba, mas eu tô executando muito pouco. Se eu não tivesse essa condição, eu não ia sair daquele lugar. Eu ia virar como o Pablo Marçal fala, que tem muita gente aí que ele usa uma nomenclatura engraçada, não é só estudante, não, é o cara que tem os concurseiros e tem os... Esqueci a nomenclatura que ele utiliza. Que o cara só fica estudando, fazendo curso e não pratica nada. Isso que você falou aí tem a ver com sabedoria, essa autocrítica, né? Porque conhecimento ali, você vai estudando e a partir do momento que você tem sabedoria para tomar decisões e entender o que você falou, estou estudando demais e executando pouco. E aí essa autoanálise que você faz, que eu acho que é o ponto mais difícil. Você poder e é difícil, porque assim, a gente que trabalha com isso, você vai aprendendo, porque você ensina, no mínimo você tem que fazer. Mas eu vejo quão desafiante é para as outras pessoas. Eu não encontro ninguém que tem facilidade para enumerar seus defeitos. Você já observou isso? Pergunta para os seus alunos lá, faz esse exercício para você ver. Você não vai encontrar ninguém que tem capacidade de falar mais que 2, 3 defeitos. Você vai perceber que, você que consegue fazer uma leitura corporal muito fácil, você vai perceber que o cara está mentindo. Ele não foi verdadeiro em nenhum dos defeitos. Ele não tem coragem de falar um defeito que ele incomoda a esposa, a família, os amigos. Ele não tem coragem de falar, entendeu? E você só consegue evoluir profissionalmente em qualquer área quando você tem capacidade para identificar isso. Eu me lembro de um amigo que ele é muito sincero. E ele chegava assim e falava assim, a gente começava a conversar, ele falava assim, Josmar, eu sou falso pra caramba, cara. Eu sou falso e sou muito interesseiro. Eu falei, cara, não tem nada de errado com isso. 99% das pessoas são falsas, mas não admitem. Todas as pessoas são interesseiras. Agora, existe um interesse que é saudável, aquele interesse que é o ganha-ganha. Que eu quero me conectar com você, mas eu relacionamento é a base de interesse, não tem como. E a falsidade, a maioria das pessoas são falsas mesmo. Então, assim, ele achava que... As pessoas que estavam à volta achavam que ele era doido, porque ele tinha capacidade de falar a maior parte dos defeitos dele. O tempo todo, ele estava falando dos defeitos dele. E ele conseguiu evoluir muito. Não foi para a faculdade, não fez curso, fez nada. Mas era um cara que aprendia muito com a observação. Ele falou, Josmar, eu sou assim mesmo. Eu não cheguei... Ele chegou num nível muito alto como jogador e desistiu. E era muito talentoso. Parou. Aí eu falei assim, cara, como é que você com essa habilidade toda, por que não deu certo? Você começou a jogar em grandes times. Cara, eu fracassei. Eu não tive controle emocional. Eu não dei conta da pressão. Eu fui fraco. É um cara que não é vitimista, né? Eu fui fraco. Você vê, ele não estava se vitimizando. Ele estava entendendo que naquele momento ali, no momento que ele precisou de mais força, ele foi bem. Se destacou, era um jogador bom, começou a jogar no time grande. No momento que ele precisava ali de mais garra, mais determinação, ele foi fraco. Muita gente não faz isso. Todo mundo que você vai fazer essa pergunta, ele vai transferir culpa. Não, mas foi o clube, foi não sei quem, foi... Entendeu? Guilherme, show de bola, muito bacana aqui, eu acho que deu para falar tudo, né? Deu para falar bastante coisa. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite e quero fazer parte do seu grupo aqui, vou indicar as pessoas para participarem também. E para a gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse sua mensagem para esse pessoal que está assistindo aí sobre conectividade. Beleza.
Galera, é o seguinte, network, conexão, relacionamento aí são aceleradores de resultado. Quando você conecta com pessoas, você tem a oportunidade de aprender, fechar um novo negócio e acessar lugares que talvez você não acessaria. Então, conecte com pessoas, esteja em movimento. Eu acredito aí que essa tendência de estar em movimento é você também estar em movimento, estar conectando com pessoas. Essa era digital, né, acomodou muita gente por trás ali das câmeras, dos celulares e não está tendo contato com gente. Quando você tem contato com pessoas, você consegue entender de gente, você até consegue se entender através da análise que você faz do outro. E nisso facilita nas suas empresas, você lidar com colaboradores, você entender de construção de produto, de branding. Então, com certeza, você estar em movimento vai acelerar o seu resultado e você vai crescer. E conta comigo, se você quiser fazer parte do nosso grupo de network, o grupo Connect, me siga aí nas redes sociais, meu Instagram é o Arebalo Guilherme, Arebalo Guilherme, e lá você vai poder estar entrando e fazendo parte desse movimento que eu tenho certeza que vai te ajudar aí a se conectar com pessoas relevantes. Esse foi o episódio número 50. Agradeço vocês por ter ficado até aqui. Vou falar de novo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com um amigo. Valeu e até o próximo.